Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um curso promovido pelo LAPEI, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação do UFG, em parceria, né, e com apoio da ANEGEP, que é a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas na área de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, e também da Divisão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da ANPAT. Hoje, o curso trata-se de estratégias para publicação de artigos científicos e vai ser ministrado pela professora doutora Márcia. A professora Márcia, né, acho que assim, ela é altamente indicada para ministrar esse curso, porque ela junta, de um lado, toda a trajetória que ela construiu mais recentemente na área de pesquisa e empreendedorismo. Ela é professora da Faculdade Sebrae, ela é pós-doutora em empreendedorismo, ela é pesquisadora do LAPEI aqui. Nós, a gente temos o privilégio de compartilhar, né, pesquisas e trabalhos com a Márcia, mas ela junta toda essa atuação de pesquisadora com um background na área de comunicação, né? Porque tanto o bacharelado, o mestrado, e o doutorado na área de comunicação. Então, é raro a gente encontrar na área de empreendedorismo alguém que consegue conciliar esses dois aspectos, né? De pesquisar na área, mas, ao mesmo tempo, ter toda uma formação em comunicação, né? E isso ficou muito claro, né, nesse tempo que a gente tem trabalhado com a Márcia, né, todo o que nós aprendemos com ela em relação à redação e comunicação de pesquisas. Então, Márcia, muito obrigado, né, por ter aceito ministrar esse curso, obrigado pela parceria aqui no LAPEI, e eu passo, então, para você a palavra. E aí você complementa a sua apresentação. Eu não li todo o seu currículo, é muita coisa, né? Mas acho que você pode seguir. Obrigada, professor Cândido. Boa tarde a todos e a todas. O professor Cândido é muito generoso nas suas palavras, muito generoso ao convite que fez a mim para me integrar à equipe do LAPEI, a fazer essa atividade, então agradeço a oportunidade, o convite, agradeço à equipe LAPEI pelo excelente trabalho de divulgação, de qualidade, profissionalismo, temos mais de 100 pessoas inscritas, então, obrigada à equipe LAPEI, um orgulho fazer parte dessa equipe, e obrigada a todos e a todas pela presença, bravas pessoas que lutam nas fronteiras da pesquisa e da docência, nesse país que nos maltrata tanto, né? Nesse país que está passando por uma fase de tanto distrato à ciência, à pesquisa, aos dados. Então, parabéns a todos pela braveza, né? Pela perseverança, pela resiliência. E eu espero que a gente possa passar uma tarde muito produtiva, conciliando e compartilhando aí elementos que nos fortaleçam ainda mais nessa nossa trajetória científica, né? Eu não vou falar muito de mim, vou acabar falando algumas experiências que eu tive, porque é muito chato ler todo esse texto aí de apresentação, né? Eu sou uma pessoa humilde, então eu vou deixar para consulta se alguém se interessar. Acho que o que o professor Cândido fez as referências, acho que a gente já consegue começar a iniciar o nosso diálogo. Pode ser? Podemos tocar, então, em frente? Então, a gente teve como uma programação para a nossa conversa discutir ou reconhecer a importância da comunicação científica e mais colocá-la no sentido de qual valor que ela tem. Que a partir do momento que a gente compreende que espaço estamos ocupando, quando a gente compreende o nosso papel dentro desse
tema chamado comunicação científica ou publicação de artigos científicos, a gente, ao compreender o papel e a função que ela tem, a gente também vai conseguir caminhar melhor por essa trilha, né? Tomar decisões melhores nessa trilha. Então, a nossa primeira parte da conversa vai ser um pouquinho sobre esses fundamentos da comunicação científica. Não vamos nos estender muito, mas é só para que a gente reconheça o valor dessa temática, para que, a partir desse reconhecimento, a gente saiba qual também é a nossa função e o nosso papel dentro dessa função de autores de artigos científicos. A tema de estratégias para publicação e estrutura do artigo científico, a gente vai trabalhar juntos. Esses dois temas, eles vão se intercambiar na nossa conversa aqui. Porque muito das estratégias que a gente chama para publicar, elas estão inseridas nessa estrutura de artigo científico. Então, o objetivo da nossa conversa está mais na identificação das principais dificuldades e das oportunidades que temos para transpassar barreiras para conseguirmos publicar. Então, mais ou menos é nessa toada que a gente vai conversar. Eu construí a nossa conversa trazendo as questões que vocês colocaram na inscrição, vocês fizeram algumas pontuaram as principais dúvidas que vocês tinham, então eu trouxe as dúvidas mais comuns para a nossa conversa, trouxe também o depoimento de uma querida amiga nossa, minha professora Cândido, que foi editora da REGEP, que é a principal revista brasileira no campo de empreendedorismo, o olhar dela enquanto editora-chefe de um periódico, e também a minha expertise, o meu olhar como autora e como revisora também de periódicos. Sou revisora de periódicos internacionais e nacionais, como dos congressos como NAMPAD, CMEAD, sou revisora da Revista Brasileira de Marketing, por exemplo, da REGEP também. Então, a gente está trazendo esses diferentes olhares. Embora eu traga esse depoimento da editora-chefe da REGEP, e a gente traga um lastro mais forte nas ciências sociais aplicadas, a gente tem inscritos também nesse encontro de outras áreas e outros campos. A gente tem de ciência, parece da saúde, enfim. Isso não vai implicar em nenhuma dificuldade ou nenhuma diferença nas exigências que temos que cumprir para a publicação. Porque se a gente compreende o artigo científico como um relato da nossa pesquisa, esse relato, ele apresentado, o conteúdo desse relato é o mesmo para qualquer área, para qualquer campo. O que vai mudar um pouco é a estrutura do artigo, mas o conteúdo do artigo é o mesmo para todos os campos, portanto, que a gente falar aqui sobre nessa nossa tarde, serve também para todas as áreas. Então, eu trouxe as questões aqui para apresentação, mas também a gente preservou um tempo para o final, se alguma questão a gente passou direto ou não contemplou, a gente também pensou em reservar um tempo para o final, para quem ainda tiver alguma dúvida mais específica, ok? Então, Jéssica, acho que a gente pode começar, já falando um pouco dessa fundamentação da escrita científica, eu queria fazer com vocês uma reflexão sobre essa frase, né? Uma frase que foi cunhada na década de 1990, que diz assim: a informação é o sangue da ciência. Sem informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem informação, a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento. Fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a informação só interessa se circula e, sobretudo, se circula livremente. Qual que é a reflexão que a gente faz dessa frase? Né? Como que a gente pode relacionar informação e ciência? Um dos primeiros fundamentos da comunicação científica é que a ciência, para avançar, para ela prosperar, ela implica em um pesquisador dar um passo seguinte àquele que outros não caminharam. Então, ciência, para avançar, precisa caminhar
à frente, acima, enfim, se nós não publicarmos o que descobrimos dentro da ciência, se não compartilharmos o que descobrimos dentro da ciência, ela se estanca, né? A ciência não avança, ela para. E pior, se a gente não souber o que foi feito antes de nós, a gente cai ou tem o risco de fazer a mesma coisa que outros já fizeram. E, da mesma forma, não avançamos nesse conhecimento do campo. Né? Então, a comunicação científica ela tem essa função de compartilhar o que já foi feito, de fazer a ciência avançar e prosperar. Então, por exemplo, de onde que surgem os nossos problemas de pesquisa? Onde que a gente vai identificar uma lacuna que precisa ainda ser investigada, se não na revisão da literatura, né, de tudo que foi feito antes, do estado da arte daquele campo. Como que a gente vai identificar se é possível utilizar métodos diferenciados na observação de um mesmo fenômeno, se eu não sei o que já foi feito antes? Né? Então, de toda as lacunas que nós identificamos e que faz avançar as pesquisas, ela é fruto de um compartilhamento de informações que já foram publicadas. Então, nós só conseguimos dar esse passo porque existe uma produção científica, toda uma literatura publicada que vai traçar esse estado da arte de um campo. Então, a ciência, para acontecer, ela precisa de trocas de informação, de um diálogo, entre pesquisadores no mundo todo, que se conecta via textos, via artigos. Isso nos dá uma grande responsabilidade. Pode passar, Jéssica, por favor. Uma grande responsabilidade que isso implica para nós pesquisadores, que é resumida aqui pelo Menzel em funções da comunicação na ciência. Então, quais são, quando nós percebemos essa nossa responsabilidade como autores, escritores de artigos científicos, quais são as nossas responsabilidades, quais as funções que o nosso artigo ele deve cumprir? Então, em primeiro lugar, ele deve fornecer respostas a perguntas específicas, que é aquela nossa questão-problema, aquela lacuna que a gente quer eliminar. Contribuir para a atualização profissional do cientista, no campo específico de sua atuação. Saber que aquilo que ele pretende fazer já foi feito. Então, não é nada relevante aquilo que ele pretende pesquisar. Aí, dessa forma, estimular a descoberta e a compreensão de novos campos de interesse, de avanço nesse campo. Também tem a função de divulgar as tendências de áreas emergentes. Então, quando a gente vê, por exemplo, um estudo de bibliométrico, revisão sistemática, a gente está, então, percebendo quais tendências de pesquisa existem no nosso campo. E aí vai contribuir para nos ajudar a alinhar nossa pesquisa ao campo, né? Vai nos ajudar a destacar a relevância da nossa pesquisa. O artigo publicado, essa informação compartilhada por meio da comunicação científica, ela tem a função de testar e dar confiabilidade a esses novos conhecimentos, a esses novos métodos. Por quê? Porque ela passa por um crivo, uma avaliação dos pares, que é o que ele chama aqui de testemunhos e verificações. Essa nossa comunicação da ciência também redireciona e amplia o rol de interesses, ou seja, a gente vai perceber por meio do que já foi feito o que é possível realizar ainda. E também permite fornecer feedback para aperfeiçoamento nessa produção do pesquisador. Então, Jéssica, por favor, pode passar. Existe, então, uma relação indissociável entre a produção do conhecimento científico e o processo de comunicação. Então, autores dizem que a comunicação do conhecimento científico vai abranger os fenômenos compreendidos por aquele campo, desde a fase mais inicial, que é aquela de identificar um problema de pesquisa, até o momento que o conhecimento é produzido, compartilhado e internalizado por outros cientistas do campo.
Portanto, ela deve ser entendida, essa comunicação científica, ou a importância de publicar os nossos artigos, ele deve ser entendido como todo um conjunto de esforços, porque a gente sabe que não é fácil, né? Senão não estaríamos aqui mais de 100 pessoas envolvidas nesse tema. Um conjunto de facilidades, de processos dinâmicos, de processos complexos, consensuais e socialmente compartilhados entre os pares, por meio dos quais o conhecimento científico é criado, compartilhado e utilizado. E, para isso, a gente utiliza os canais de comunicação científica, né? Pode ser congressos, periódicos, encontros, seminários. Então, esses canais, esses processos, eles oferecem condições para a nossa interação social entre membros de comunidades científicas de todo o mundo. Portanto, para a disseminação e uso do conhecimento é necessário para o avanço da ciência. Então, a comunicação científica, ela vai constituir uma parte essencial do processo do conhecimento científico. Pode passar, Jéssica, por favor. Isso. Pesquisadores. E aí, aqui, essa é uma tela que é como eu fiz uma parte nessa nossa conversa, porque a gente está focado, a nossa conversa aqui está focada na publicação de artigos e, portanto, no conhecimento científico explícito, que é um conhecimento que nós conseguimos codificar, estruturar e comunicar por meio de veículos ou canais formais de comunicação. Mas eu queria chamar a atenção, mesmo como um parênteses para a nossa conversa, que também existe um conhecimento científico tácito, que é aquele que é compartilhado por meio de uma comunicação informal. Por exemplo, existem muitos exemplos que os orientadores nos dão, às vezes de forma até muito infantil, muito didática, de pegar na mão, de dizer como faz, mas que a gente não é formal o suficiente para que seja publicado. Mas é tão importante quanto para essa produção de conhecimento e essa troca de informação científica. Então, é preciso também reconhecer que os nossos encontros com os orientadores, que nossas conversas em rodas de congresso, de seminários, que nossas aulas que temos, com as oficinas que fazemos, todos esses instrumentos também são instrumentos de comunicação científica, porém que está produzindo um conhecimento científico tácito, que é aquele que é transmitido pelo contato pessoal, mas que a gente não consegue formular em diagramas, em fórmulas, em instruções, para que atendam aos requisitos de normas numa publicação científica. Então, é mais um parênteses dentro da comunicação científica, um parênteses para nós, mas um capítulo importante dentro da literatura de comunicação científica, que diz que quando há um compartilhamento do conhecimento científico tácito, ele é feito pela comunicação informal, né? E que esse compartilhamento, esse conhecimento tácito produzido é também muito importante dentro da produção da ciência. Por isso, ainda que eles dizem que essa interação do conhecimento científico explícito e com o conhecimento científico tácito torna-se viável a criação de um novo conhecimento científico. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é quando a observação do fenômeno, para que a gente possa identificar um objeto de pesquisa, ele produz conhecimento muito mais de forma tácita do que de forma formal, né? A gente observa um fenômeno, um objeto, por vias, inclusive, afetivas, né? Do afetivo, não só do cognitivo. Então, a gente também é uma forma de construir conhecimento. Pode seguir, Jéssica, por favor.
Então, assim, o conhecimento, a gente entende o conhecimento como um corpo sistemático de informações que são adquiridas, organizadas, mas, sobretudo, que são compreendidas. Né? O conhecimento, ele compreende estruturas de informação que devem ser internalizadas e vão se integrar a uma série de sistemas de relacionamentos simbólicos que temos. Então, informações adquiridas e organizadas permitem ao indivíduo compreender a natureza do fenômeno, a natureza do objeto, a natureza da ciência. Então, para que a gente possa produzir conhecimento, produzir ciência, é preciso que a gente consiga trabalhar essa informação de uma forma científica, normatizada, sistematizada, para que ela se transforme em conhecimento. Essa é, portanto, a função da comunicação científica. Para Meadows, ela está no próprio coração da ciência. Ela é tão vital quanto a própria pesquisa. Por isso, as exigências da gente publicar o que conhecemos. Essa publicação, ela se dá, essa organização de informação, que tem o objetivo de gerar conhecimento, de compartilhar resultados e descobertas, ela se organiza de diferentes formatos, desde um trabalho de conclusão de curso, até relatórios técnicos, monografias, dissertações, teses de doutorado e artigo científico, que é aqui o nosso interesse. Então, essa organização, ela é uma sistematização de informações que implica em uma série de normalizações técnicas, né? Então, as benditas ABNT, a APA, ela é uma forma de normalizar essa sistematização de informação. Então, essas normalizações, elas existem porque elas imprimem qualidade ao conhecimento científico. E essa qualidade, ela é muito perseguida pelos canais de comunicação, seja periódicos, seja congressos, feiras, simpósios, e, portanto, ela se estende aos textos, aos conteúdos, seja desde um painel até um artigo científico. Então, as normas existem para qualificar, né, essa nossa escrita científica. Pode passar, Jéssica, por favor. As normas, né, elas norteiam a qualidade de um periódico científico. Né? Ela visa a padronização e a simplificação no processo de elaboração de um trabalho científico. Qual é a importância dessa padronização e simplificação? Se a gente lembrar essa nossa responsabilidade dentro da comunicação científica e da ciência, e lembrar que estamos conversando ou intercambiando essas informações com comunidade científica do mundo todo, ela vai facilitar essa transferência de informação. Então, ela vai facilitar que diferentes leitores de diferentes culturas tenham acesso às nossas ideias, aos nossos métodos, às nossas concepções científicas. Então, a função da norma técnica, da norma daquele periódico, de por que temos que escrever daquele formato que o periódico ou congresso exige, é um padrão que tem um valor, né, que de regra, em regra, é o valor da qualidade, é o valor da facilitação de compartilhamento dessa informação que gera conhecimento. E ela tem também um valor de dar um caráter científico e confiável àquela produção que você fez. Falando assim, parece até meio óbvio que normas devem ser seguidas, que normas devem ser
Se a revista tem uma norma, eu preciso cumprir aquela norma. Parece óbvio, mas não é óbvio, né? E daí a gente passa, então, para a nossa segunda parte da nossa conversa, que é perceber como existem dificuldades em partes que parecem ser simples, mas que nem sempre são, né? Se o nosso artigo, se o nosso texto não estiver dentro das normas deste veículo que nós vamos transmitir essa informação, ele já é barrado nessa primeira etapa. Então, se as normas, para ficar bem claras, as normas, elas não tolhem a criatividade do pesquisador. Elas qualificam a comunicação e a transmissão da informação deste produtor, desse autor. Né? E aí, eu fui perguntar para a ex-editora-chefe do REGEP como que se dá esse cumprimento das normas, o quão importante as normas são para a publicação em um periódico científico. E vamos ver o que ela respondeu. Por favor, Jéssica. A REGEP, ela recebe, em média por mês, 40 artigos científicos. E destes 40 artigos, 55%, ou seja, mais de 20%, são rejeitados no Desk Review. Quais os motivos de rejeição? Não atendem às normas editoriais, não atendem ao padrão exigido, não estão fora do foco e escopo do periódico, deixam o nome dos autores visíveis, então, identificação de autoria, e também por questões de plágio. Bom, o que eu poderia dizer para vocês? Passa, por favor, Jéssica. O que a minha experiência diz? Que se nós estamos em um processo de comunicação, o processo de comunicação exige que tenham, o processo mais simplificado exige que tenha um emissor de uma mensagem e um receptor dessa mensagem. O receptor dessa mensagem é o que a gente chama de público-alvo da nossa mensagem, correto? Bom, se a gente for pensar sobre o público-alvo do nosso artigo, é muito fácil a gente cair na simplificação de quem lê o nosso artigo são apenas pesquisadores que estudam o mesmo que nós. Os pesquisadores são um dos públicos-alvo. Então, mas para que o nosso artigo chegue neste público-alvo, chamado pesquisador, que é o principal, na verdade, esse nosso texto passa por outros públicos interessados na nossa mensagem. Quem são eles? A primeira pessoa que faz o Desk Review. Pode ser o editor assistente, pode ser secretário, não sei quem é a secretária, não sei quem é. Mas essa pessoa que está gongando o nosso texto e colocando o nosso texto lá nos 55% de reprovação, é um público-alvo importante que a gente tem que considerar. Quando a gente passa por essa pessoa, a gente tem, no mínimo, mais 2 ou 3 perfis, mais um perfil de público-alvo, que podem estar composto por 2 ou 3 pessoas. Quem são? Os revisores. Então, a gente pode pensar que a publicação de um artigo científico é como se fosse uma corrida de obstáculos. E as barreiras que nós temos que ultrapassar ou pular são esses públicos-alvos que nós temos que conquistar. Então, como que nós passamos a primeira barreira da publicação? Conquistando essa pessoa que faz a função de Desk Review.
como que a gente... ainda não, gente, por favor, já aviso. Como que a gente conquista essa pessoa? Cumprindo as normas da revista, né? Então, nós temos que deixar, para pular essa primeira barreira, nós temos que deixar o nosso texto redondinho com as normas da revista. O que essa minha amiga editora diz? A pressa é inimiga da perfeição. E muito que ela pode perceber, e eu também percebo como revisora de artigos, é que falta revisão. Né? A pessoa faz a submissão nos 45 do segundo tempo e não revisa. Então, aqui, eu nem vou entrar nos erros gramaticais, a gente não vai entrar nisso, mas isso também tem, que não é pego aqui no Desk Review, mas é pego à frente. Enfim, a primeira barreira. Então, para a gente entender como pular a barreira, a gente precisa definir também objetivos. As tarefas de planejamento também servem muito para nós, autores, né? Qual é o nosso primeiro objetivo? Pular a primeira barreira do Desk Review. Então, o que eu preciso fazer? Cumprir as normas. O que eu vou conquistar com isso? Vou eliminar todos os outros... Se eu tenho 40 concorrentes na Regep por mês, eu vou eliminando, né? Eu vou passando à frente desses 40 concorrentes, porque o que eu preciso é que eu quero ser publicado, portanto, eu tenho que eliminar uma série de concorrentes aí. Aí eu passo para a próxima barreira. A próxima barreira, que são os revisores. E o que os revisores buscam? Como é que a gente consegue pular a barreira da revisão? Como é que a gente chama a atenção do revisor? Né? A gente chama a atenção do revisor por meio da relevância do nosso trabalho. E a gente também pode lembrar que o revisor, ele cuida do interesse do leitor. Né? Então, ele vai ser um representante desse leitor, que é esse pesquisador, que tem o interesse de buscar elementos que possam contribuir para a continuidade da pesquisa dele. Portanto, o revisor vai, para que a gente possa pular o obstáculo do revisor, chamar a atenção dele e aumentar a nossa possibilidade de ser publicado, é trabalhar com a relevância. Os revisores, tanto quanto os editores, buscam perceber a relevância do nosso trabalho. Pode passar, Jéssica, por favor. E aí, a gente faz, ou deve fazer, a seguinte pergunta. Minha pesquisa serve para quê? A gente pode explicar essa relevância com essa pergunta. Minha pesquisa serve para quê? E aí, essa é uma questão muito importante para a ciência, inclusive. Porque se nós, autores, temos dificuldades de identificar ou de explicar qual é a contribuição que a nossa pesquisa traz para o campo, como é que a gente vai convencer ou encantar o revisor que a nossa pesquisa é relevante ou tem importância? Então, essa é uma pergunta muito sensível. E veja que é tão sensível que até pesquisadores sêniores têm dificuldade de identificar a relevância da sua pesquisa. A relevância, ela tem, dentro da estrutura do artigo, um campo específico para a gente discuti-la, ou até dois, eu posso dizer. Quando a gente vai fazer a justificativa na introdução, por que eu estou estudando isso? Eu estou tratando de relevância. E quando a gente escreve sobre as contribuições da nossa pesquisa, nós também estamos tratando de relevância. Então, identificar, colocar luz, construir um parágrafo ou dois, muito bem elaborado, sobre essa relevância, é uma excelente estratégia de publicação. Mas, porém, todavia, entretanto,
ela não é fácil de ser identificada. Porque se a gente parar para pensar, a relevância, a contribuição, ela já tem que estar inserida na própria, na nossa questão problema, não é? No fenômeno que a gente está investigando, do objetivo da nossa pesquisa. Tudo isso está imbuído, inserido ou impregnado de relevância. A nossa pesquisa ela tem que servir para alguma coisa. Ela tem que servir para o desenvolvimento do campo, ela tem que servir para o desenvolvimento teórico, ela tem que servir para o desenvolvimento empírico, ela tem que contribuir para o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Eu já tive alguns embates teóricos, científicos, empíricos, no qual eu defendo essa postura de que a pesquisa ela deve servir para o desenvolvimento de uma sociedade, e não apenas para a gente pagar nossas contas por via das bolsas, né? Das bolsas, que hoje estão até mais limitadas. Enfim, essa é uma questão relevante para pesquisadores. E se conseguirmos respondê-la muito claramente para nós, ela vai se personificar, se tangibilizar na nossa pesquisa, por meio da definição de objetivos, pesquisa-problema, métodos e contribuições. Então, a barreira que a gente deve transpor para termos os nossos artigos publicados, para que os revisores aprovem o nosso trabalho, é refletir muito bem sobre essa relevância. Pra vocês terem ideia, no meu processo de doutorado, né, eu levei 2 anos para identificar uma lacuna, para identificar a relevância da minha pesquisa. Então, se a gente parar para pensar, por que o doutorado dura 4 anos? Porque realmente é muito difícil encontrar a relevância de uma pesquisa. Então, é preciso dar tempo para encontrar essa lacuna. É preciso dedicar um esforço, eu diria, muito grande, para encontrar essa relevância da nossa pesquisa. Tá? Pode seguir, Ed, por favor, Jéssica. Aí, o que diz a nossa amiga, a ex-editora da REGEP? Pode passar, por favor. Ela diz que um dos principais erros, depois que se passa pelo Desk Review, ela encontra nos objetivos e no problema de pesquisa, ou seja, que está aqui imbuído de relevância. O que ela diz? O tema não traz nada de novo ao campo, nem para a gestão. O objetivo e o problema não explora novas realidades, novos contextos, novos locais. A gente pode lembrar que nós podemos replicar um mesmo método, uma mesma experiência feita em um país e em outro país, em um público, em outro público. Isso também traz contribuição, também traz relevância para o campo. Mas é preciso que se faça, né? É preciso que se traga contribuições. Passa, por favor, Jéssica. Então, aí a gente vem para algumas perguntas que nós recebemos aqui, né, na inscrição. Então, para qual revista eu posso enviar o meu artigo? Eu tenho dificuldade em adequar o meu artigo ao perfil da revista. Então, uma das primeiras preocupações que a gente tem que ter é que também, para que a gente possa adequar a nossa pesquisa ao veículo, nós precisamos também ter uma investigação, né? Também ter um esforço, principalmente em relação ao foco e escopo da pesquisa. Então, se a minha pesquisa é qualitativa, eu vou buscar periódicos que publicam pesquisas qualitativas. Eu não posso submeter em periódicos que dão maior valor ou espaço para pesquisas quantitativas.
né? Eu posso, também me ajuda a ler os artigos publicados naquela revista, né? Quais são as temáticas, quais são as principais questões que aquela revista se preocupa, qual é a abordagem ou o filtro que aquele periódico imprime as suas publicações. Eu também posso acompanhar as edições temáticas, o call for papers, os issues especiais, os volumes especiais. Então, se eu tenho uma pesquisa que se adequa a um issue, aumenta a minha possibilidade de publicação. E também algo que é muito interessante, que a gente consegue descobrir também, é quanto tempo aquele periódico está levando para responder a nossa submissão, aprovar ou não aprovar o nosso artigo. Geralmente, a gente tem informações de colegas, ou também o artigo ele é publicado, né? O periódico diz lá, recebido em, né? Aprovado em, e publicado ali. Isso dá pistas para a gente, se a gente não vai ficar perdendo muito tempo esperando aquele periódico, se a gente pode procurar um outro que seja mais rápido para que a gente possa publicar mais rápido. Então, aqui são algumas dicas que eu posso dar para responder a essas duas questões aqui. Por favor, Jéssica, acho que a gente pode seguir. O que eu queria também alertá-los ou relembrar a todos, né? Que se um artigo é um relato científico que descreve toda a nossa pesquisa, desde a descoberta da lacuna, da pesquisa-problema, até a indicação de estudos futuros, o nosso texto precisa ser transparente. E transparente no sentido científico, né? É preciso compartilhar a nossa trajetória com os nossos colegas pesquisadores para cumprir aquela função de checar critérios, confiabilidade, compartilhar relatos, enfim. A gente precisa ter em mente o que é que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo e como, para que o como fazer fique mais claro para nós. Então, se a gente tem em mente que um artigo é um relato científico que descreve a pesquisa, isso vai esclarecer algumas dúvidas que vêm aqui à frente. Jéssica, pode passar, por favor. Que são: como aumentar as chances de ter o meu artigo aceito? Como realizar um texto claro e objetivo? Como é a estrutura de um artigo? Pode passar, Jéssica, por favor. Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês um resumo da minha experiência em relação a essa questão de uma estrutura de um artigo científico. Um artigo científico, ele segue um roteiro. E eu estou trazendo esse roteiro para vocês porque ele segue os conteúdos obrigatórios para qualquer campo, qualquer área de interesse, qualquer disciplina que nós estivermos atuando. Então, o conteúdo deve seguir esse roteiro. Agora, a estrutura do artigo pode ter seções diferentes. Então, nas ciências sociais aplicadas, por exemplo, na administração, na comunicação, ela segue a estrutura de introdução, revisão da literatura, que é a estrutura que a gente vai seguir com a nossa conversa. Mas em saúde, por exemplo, a estrutura do artigo é diferenciada. Então, em saúde, o artigo se estrutura depois do título, depois do resumo, ele vai se estruturar em introdução, metodologia, resultados, ou resultados em discussão,
e considerações finais. O que a área da saúde diferencia da área da gestão, por exemplo? É que na introdução, os periódicos da área de saúde, a introdução abarca toda a revisão da literatura, que é diferente no campo da administração, comunicação, ciências sociais, ciências políticas, enfim, que faz uma diferenciação. Introdução separada da revisão da literatura. Então, só queria fazer esse parênteses, porque eu sei que a gente tem aqui audiência da área da saúde, embora a estrutura do artigo, chamando a estrutura do artigo, aquelas seções, aqueles títulos sejam diferentes, ou o conteúdo, aquilo que precisa estar no roteiro, segue o conteúdo precisa estar no artigo, tem que ter esse conteúdo aqui. Então, para qualquer área, inclusive da engenharia, eu pesquei aqui alguma coisa da engenharia, não consegui ler, mas para qualquer área, o conteúdo deve ser esse. Por quê? Porque ele é um relato da nossa pesquisa. Então, qual é esse conteúdo? O que nós sabemos? Quais são as pistas que temos sobre um fenômeno e que queremos estudar? Qual é a lacuna sobre aquele conhecimento? O que falta saber? Então, a gente já sabe alguma coisa, e isso que a gente já sabe vem da literatura que já foi publicada. O estado da arte. O que o campo já sabe, mas ainda falta descobrir? A partir disso que ainda falta descobrir, eu construo a questão de pesquisa. Né? Então, veja que eu estou tecendo um texto dizendo, nós já sabemos isso, ou o fenômeno se apresenta dessa forma, a literatura vem explicando esse fenômeno desse jeito, que é o que já sabemos, mas ela não responde a essa minha questão de pesquisa. Portanto, para eliminar essa lacuna ou essa dúvida, nós vamos fazer o quê? Vamos usar essa metodologia, vamos usar esses aportes teóricos, vamos utilizar esses estudos empíricos anteriores. Nós temos essa proposição, temos essas hipóteses, vamos testar desse jeito, com esse público, com esse perfil, com essa amostra. Para quê? Para responder essa pergunta, porque ao responder essa pergunta, ela trará contribuição no sentido teórico, empírico, gerencial, isso é importante para isso, para aquilo, e ainda mais para estimular estudos futuros. Então, essa é uma trilha que nos ajuda a saber o que precisa ter no artigo e também a saber o que precisamos escrever e como podemos alinhavar essas diferentes seções num texto só. Pode seguir, por favor, Jéssica. Então, como eu disse, a gente vai seguir aqui uma trilha de uma estrutura de artigo das ciências sociais aplicadas. Lembrando que o pessoal da saúde, o acesso que nós tivemos no trabalho aqui do LAPEI, muitas das publicações, elas seguem, elas compilam a revisão da literatura dentro da introdução, ok? Então, qualquer dúvida a gente pode falar no final em relação a isso. Então, a gente vai, eu não vou muito trabalhar aqui com vocês a questão textual de cada um, porque existem inúmeros artigos, aulas de como escrever, e o nosso objetivo aqui não é como escrever,
mas algumas dicas do que precisa estar, como a gente coloca a luz naquilo que precisa estar, o que precisamos destacar em cada uma dessas sessões, para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades de publicação. Dentro dessa ideia que a gente está trazendo de que estratégia de publicação é aumentar as nossas possibilidades. Bom, então, a estrutura comum dentro do campo de ciências sociais aplicadas é dividir esse artigo em essa publicação em introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados de discussões, contribuições, imitações e considerações. Isso também é interessante, uma dica aqui para nós é que, antes de começar a escrever, faz um rascunho, né, o que precisa estar na revisão da literatura. Quem são os autores ou os artigos que você vai incluir ali? O que você não pode esquecer de colocar ali? O que você não pode esquecer de colocar na metodologia, em cada uma das sessões, no seu rascunho. Esse rascunho também é interessante porque vai evitar que a gente cometa um erro que é muito comum, que é ficar indo e voltando, repetindo autores, repetindo até trechos do artigo em lugares diferentes. E aí a gente pode ver, Jéssica, por favor, a próxima, que é essa pergunta. Tenho dificuldades na escrita, especificamente na introdução. Bom, a dica que eu dou, que é o que eu faço, eu sempre escrevo, não na área da saúde, né? Porque na área da saúde não tem como seguir essa dica. Mas eu sempre deixo ou escrevo a introdução no fim. Introdução é a última coisa que eu escrevo. Por quê? Porque a introdução é o primeiro encantamento para todos os nossos públicos que vão ler. Então, é o primeiro encantamento do Desk Review, dos revisores e dos pesquisadores. E para que ele seja esse encantamento, ele precisa trazer... a introdução precisa ser um espelho de tudo que o leitor vai encontrar a seguir, né? Então, a introdução, ela precisa trazer ou compilar, e eu estou usando a palavra compilar e não resumir, né? Todos esses conteúdos do roteiro, que nós sabemos, a lacuna, a questão de pesquisa, como vamos eliminar a lacuna, resultados, contribuição. Então, a introdução, ela é esse primeiro encantamento. Bom, e aí eu deixo um desafio aqui para vocês das ciências sociais aplicadas, e não para o pessoal da saúde, que é, para cada tópico desses aí à esquerda, a gente escrever, no máximo, 2 parágrafos para cada um. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um espaço limitado dentro do periódico, né? São, em média, 16 páginas, sei lá quantas palavras, incluindo tabelas, incluindo referências bibliográficas, né? Então, nós não podemos gastar toda ou grande parte do nosso espaço com a introdução. Porque a introdução, ela não é o conteúdo mais importante. O conteúdo mais importante está lá no nosso método e nos nossos resultados e discussões. Entendendo a revisão da literatura também dentro do método, da metodologia. Então, a introdução, eu já peguei artigos para revisar, que a introdução tinha 3 páginas. Lembra que a gente pode até fazer uma brincadeira da paquera, né? A introdução é uma paquera. A paquera é uma piscadinha, é uma encarada, é uma passagem, uma trombada. Se a pessoa ficar falando 2 horas, assim, no primeiro encontro, esfria, né?
esfria, a gente já quer ir logo para os finalmente, né? A gente não quer que esfria. Então, a introdução é para aquecer, é o flerte, é aquela piscadela, é aquele vamos para minha casa, ou vamos para outro lugar, ou esse outro lugar é a nossa pesquisa. Então, a nossa pesquisa não é introdução, a introdução é: oi, tudo bem? Estou aqui. E aí, quer saber mais de mim? Então, introdução não pode ser enfadonha, introdução não pode ser longa, extensa. Introdução tem que falar: ó, estou aqui para isso aqui, ó. Você vai ler o meu texto, porque você vai saber isso, eu resolvi esse problema aqui, e a gente vai junto fortalecer esse campo com o meu trabalho. E vale super a pena você depois usar o meu artigo e fazer a minha referência no seu texto para eu subir meus pontos lá no CAPES. Combinado? Então, quando vocês mandarem o artigo para eu revisar, eu não quero ver a introdução de 4 páginas, tá bom? Por favor. Vamos seguir. Jéssica, por favor. Bom, aí passamos da introdução, vamos para a revisão da literatura. Então, como que eu, de novo, naquela ideia de trilharmos o valor de cada coisa. Qual o valor da revisão da literatura para nós? A gente tem que entender que ela retrata o estado da arte do campo. Ela mostra, ela nos localiza, ela nos diz onde estamos, de onde viemos e nos dá pistas para onde vamos. Certo? Pistas para onde vamos são a lacuna, a consolidação do nosso caminho metodológico. Ela nos indica, nos orienta qual caminho seguir, qual paradigma escolher, se eu vou olhar aquele objeto pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia, pela neurolinguística, ou seja, ela me indica, ela me fortalece, ela me dá os pilares que justificam a minha pesquisa. E ela também nos dá critério para a seleção das referências que vamos usar. Né? Passa, por favor, Jéssica. E aí a gente vai ver o que a nossa amiga editora, pode passar, Jé, nos diz em relação aos erros mais comuns na revisão da literatura. O texto é uma colcha de retalhos. Não há um diálogo entre os autores. É um Ctrl-C, Ctrl-V do nosso fichamento. A gente não faz o fichamento do que leu, aí a gente pega o fichamento que leu e joga lá, põe um parágrafo é um autor, o outro parágrafo é outro autor, o outro parágrafo é outro autor, e a gente não costura. Essa ideia de coxa de retalho, ela pode ir para o bem e para o mal. O para o mal é se a gente joga os retalhos de qualquer jeito. O para o bem é se a gente pega esse retalho, pega um outro e costura os dois para fazer uma coxa. Lembra da coxa da vovó? Tem até um nome, que agora eu não lembro qual é o nome daquela coxa feita com os retalhinhos, ou tapetinho de entrada do banheiro, feito de uma série de retalhos. Se aqueles retalhos estão soltos, a gente vai lavar, desmancha o nosso tapetinho. Se esse retalho está bem costurado, a gente pode lavar o nosso tapetinho à vontade. O que significa? O revisor pode vir até que a gente tem justificativa para... Fuxico, Adelina, muito obrigada. Fuxico, um monte de florzinhas e vai juntando uma na outra. Essa revisão da literatura, ela é uma coxa de fuxico. Qual é a linha que junta um fuxico ao outro? Qual é a linha que junta um autor ao outro? Somos nós. A gente precisa se posicionar no texto. Enquanto fulano defende que a questão da resiliência é uma questão cognitiva, baseada na razão, Ciclano diz que resiliência não pode ser compreendida só dessa forma. Os sentimentos fazem muito
interferem muito no comportamento resiliente de uma empreendedora mulher. Percebe como eu coloco dois autores conversando em um mesmo parágrafo, me posicionando, porque eu sou a responsável por essa pesquisa. Quem está dizendo sou eu, não é o fulano e nem o ciclano. Eu estou dizendo que fulano e ciclano estão com ideias controversas. E eu coloco os dois para conversar. É muito diferente de falar um parágrafo de um carro. Fulano diz isso, isso, isso. Segundo parágrafo. Ciclano diz aquilo, aquilo, aquilo. Tá bom, mas o que isso tem a ver com o nosso interesse? Vai beber água, Wesley. Vai morrer de sede. Misericórdia. Como é que a gente coloca isso? A gente precisa justificar por que essas pessoas estão na nossa pesquisa. E a gente justifica fazendo esse diálogo entre eles. Então, nós precisamos nos posicionar. Eu sei que quando a gente faz o mestrado, quando a gente faz o doutorado, o orientador fala assim, você não tem opinião, você não tem que falar nada, você não diz nada. Quem fala são os autores, quem fala são os dados. Ele tem razão, mas eu não estou dizendo nada aqui. Não estou defendendo nenhuma ideia na revisão. Eu só estou colocando os dois para conversar. Eu estou dizendo para o revisor e para o pesquisador que tem alguém aqui controlando esse diálogo, controlando essa conversa, fazendo conexões. Já na revisão da literatura, o revisor e o pesquisador que vai ler nosso texto precisa entender aonde você vai chegar, qual é o caminho que você está tomando. Então, se eu estou colocando um autor de resiliência que fala que o importante é o racional, e outro que está dizendo que o sentimento também é importante, quem está me lendo está entendendo que eu quero defender essa integração entre o cognitivo e o afetivo na pesquisa de resiliência. Ok? Então, pode seguir, por favor, Jéssica. Então, isso vem respondendo outras questões que a gente recebeu aqui. Então, minha dificuldade é compreender como fazer a melhor seleção de autores para a minha pesquisa. É verdade que avaliam a atualidade das citações, caso as datas sejam muito antigas? E como eu faço a escrita de hipóteses? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Passa, por favor. Eu vou responder essas 3 perguntas na sequência, tá bom? Passa, Jéssica, por favor. Como é que a gente, então, faz esse diálogo e vai construindo essa conversa na revisão da literatura e vai identificando quais são as principais referências, como que eu escolho as referências e como eu consigo não me perder neste texto? Eu posso usar a ideia da pirâmide invertida. Qual que é a ideia da pirâmide invertida? Eu sempre saio de uma ideia geral e vou afunilando até uma ideia mais específica. Geralmente, o que é uma ideia geral que parte para o específico? Geralmente não. Qual é a ideia, o método do geral para o específico? O geral é a teoria, o que a teoria diz, o que os clássicos dizem, e o afunilar é como que eu pego essa teoria e como que os estudos empíricos estão trabalhando. Então, geral, a parte maior da pirâmide lá em cima, a gente está falando da fundamentação teórica, os clássicos, e eu vou descendo para os estudos empíricos, que são mais específicos. Por quê? Porque está estudando um perfil, um país, uma área, enfim. Uma outra dica também para a gente não se perder. A gente pode construir a revisão da literatura por blocos temáticos. Então, por exemplo, eu posso, no meu texto, nessa minha sessão, falar tudo, explorar tudo sobre resiliência. O que a teoria diz e o que os estudos empíricos estão trazendo. Aí, depois que eu explorei essa questão da resiliência, conceito, etc., aí eu passo para um segundo bloco. Meu segundo bloco vai ser, eu vou tratar sobre tomada de decisões. Então,
a tomada de decisões relacionadas ao meu tema. E aí eu falo tudo sobre tomadas de decisões, desde das teoria até o empírico, utilizando essa figura da pirâmide invertida em cada bloco. Eu posso dividir meu bloco em títulos, como eu posso dividir meus blocos em diferentes parágrafos. Isso vai muito do estilo do autor. O que eu não posso fazer é um texto ioiô. Vai e volta, vai e volta. Falei de resiliência aqui, aí estou falando de tomar decisão, aí no próximo parágrafo eu vou lá para a resiliência outra vez, aí depois eu volto para tomar de decisão. É muito fácil a gente se perder, né? Por exemplo, estou falando do conceito de resiliência lá, aí eu trago aqui o tomada de decisão. Aí depois eu vou falar do estudo empírico de resiliência. A gente fala, não, mas é diferente, lá era o conceito, aqui é o empírico. Não, não é diferente. Porque você está falando de resiliência, então ajuda o coleguinha revisor, né? O revisor não gongar o seu texto e divida em blocos. Isso facilita muito para você escrever e também para o revisor. Vou seguir, por favor. Deixa eu ver qual que é a próxima tela, Jéssica. Tá. Então, a fundamentação teórica, o que é importante a gente prestar atenção? Cuidado com essa colcha de retalho sem costura, sem fuxico, né? Cuidado com essa justaposição. O texto precisa ter o fuxiquinho, precisa ter tecido. Nós fazemos o diálogo entre os autores, né? Pensa na estrutura do triângulo invertido. Se você quiser, for mais fácil para você, pode usar os subtítulos, lembrando, dá uma olhadinha lá na publicação que você quer publicar, para ver se eles seguem, se eles aceitam. Então, uma outra dica bastante interessante é já escrever o seu artigo com o olho naquele periódico, né? O que acontece muito é eu escrevo o artigo, depois eu vou procurar um periódico que caiba. A gente pode fazer o caminho inverso. Eu quero publicar nesse artigo aqui, então eu já vou escrevendo para publicar nele. E uma outra dica importante é utilize as referências do periódico que você vai submeter. Então, pegue um ou dois autores lá e coloquem no seu texto, porque isso é importante para o periódico e também é uma estratégia para que a gente possa eliminar os riscos de não publicar. Aí, Jéssica, eu vou pedir para você voltar para as perguntas. Eu acho que aí ela entrou Isso. Então, pensando nessa estrutura da revisão, como que a gente tem que construir essa revisão da literatura? Como é que a gente pode, e de tudo que a gente falou até aqui, como é que a gente pode escolher ou fazer a melhor seleção de autores para a minha pesquisa? Então, o que eu posso responder para vocês? Lembre-se, se vocês se lembram da questão da relevância, que a gente discutiu lá na frente, né? Então, se a minha pesquisa tem que ser relevante, ela tem que conversar com autores relevantes. Eu preciso escolher referências relevantes. Como que eu faço? Como que eu faço? E que também está muito relacionada àquela pergunta dos dados, né? É verdade que a atualidade das citações, das datas sejam muito antigas? Sim, é verdade, mas vamos conversar sobre isso. Como que eu faço? Quando eu vou fazer minha busca nas bases, eu coloco 2 filtros muito importantes para mim, que são critérios de seleção de artigos. O primeiro filtro é de recência. E, portanto, já respondo aqui a segunda pergunta sobre as datas. Imagina que eu estou fazendo uma pesquisa sobre desafios de negócios. Faz sentido eu buscar uma referência da década de 80, da década de 90, 2000, até 2010, do jeito que esse mundo de negócios muda tanto? Faz sentido? Será que a economia dos anos 80, 90 é a mesma? Era a mesma? Os desafios eram os mesmos? Não faz muito sentido. Agora, se eu vou buscar os clássicos,
se eu vou usar a teoria clássica, se eu vou usar, por exemplo, escalas mais utilizadas. Aí a questão da data não faz sentido. Agora, se eu preciso, ou se vou utilizar estudos empíricos, a data faz muito sentido. Então, o meu critério é no mínimo máximo 6 anos. Eu sempre busco estudos empíricos de 6 anos para cá. Então, agora em 2016. Agora, eu também vou olhar, que é uma outra dica, eu também vou olhar as publicações de revisão sistemática daquele tema. Eu vou olhar se o autor fez a revisão sistemática e me trouxe todas as referências mais citadas, ou os estudos bibliométricos, né? Me trouxe as referências mais citadas, e na sistemática os temas mais citados, eu já vou direto neles. Não preciso ficar buscando muitas outras coisas. Se a revisão e o estudo for recente, dos últimos 6 anos, é possível usar. Ok? Então, respondendo a questão 2 e 1, questão da recência é importante, sim. E eu defino um critério. Meu critério, 6 anos para minha área é importante, máximo 6 anos. Não sei como que é na área da saúde, mas é importante também pesquisar e investigar sobre isso. E a questão da relevância, né? A questão da relevância do periódico. Então, eu coloco como meu filtro de busca periódicos ou revistas revisadas por pares. Isso é um filtro de qualidade do quem eu vou buscar minhas referências. E a questão da relevância, as bases trazem artigos mais citados, ou referências mais citadas. Então, se aquelas referências são as mais citadas, provavelmente são as referências de qualidade. Então, quando eu vou escrever minha metodologia, eu coloco, olha, meus filtros foram periódicos revisados por pares, recência e relevância foram os critérios que eu utilizei para fazer a minha revisão. Olha só que interessante. Esses filtros, eles eliminam uma série de problemas que a gente pode ter. O primeiro é de que o que a editora disse, traz referências que não são referências. O segundo, traz referências de textos publicados em artigos em periódicos que não têm confiabilidade empírica, científica, técnica. Vocês vão lembrar, CPI da Covid, alguns senadores trazendo alguns estudos dizendo que cloroquina era apropriada para o tratamento de Covid. Vocês não lembram disso? Eram artigos publicados em periódicos não avaliados por pares e sem relevância científica. Então, se a gente coloca esses filtros, a gente elimina esse risco. E olha, eu peguei um texto para revisar, que veio uma referência, que a pessoa escreveu que ela fez, utilizou palavras-chave e um filtro, vários filtros lá para a sua escolha da sua revisão, que ela ia fazer revisão sistemática. E aí veio um artigo que tinha resiliência no título, era um artigo quantitativo, modelo de correlação, modelo de equação estrutural, que no modelo de equação estrutural não tinha o construto de relevância sendo analisado. Então, se ela está dizendo que ela está estudando relevância, que está lá no título, como é que no modelo de correlação não existe relevância? Então, ela não estudou, não existe resiliência. Ela está dizendo que ela vai estudar resiliência no título. No modelo estrutural dela precisa ter o construto resiliência. E não tinha. Portanto, ela não estudou. Portanto, a referência que ele usou está furada. Se essa referência que ele usou está furada, e ele disse que ele usou um critério na revisão, se o critério está furado, o dado dele também pode estar furado. Portanto, a pesquisa dele não foi aprovada para a publicação. Entendeu a cabeça de revisor? Essa cabeça de revisor. A gente entendeu a importância das estruturas?
Uma estrutura precisa conversar com a outra. A revisão precisa conversar com o método, precisa conversar com o resultado, precisa conversar com a contribuição, tá? E escrita de hipóteses, meus colegas. As hipóteses saem da teoria. Então, se você constrói esse diálogo entre os autores, e depois desse diálogo, que pode vir com 2, 3, 4 parágrafos no máximo, você define a sua hipótese, H1. Então, em função do que a teoria me diz, eu tenho a H1, a hipótese. Ou hipótese para estudo quantitativo, ou proposição para estudo qualitativo. Tá bom? Seguimos, Jéssica, por favor. Nós vamos até a metodologia. Como descrever uma metodologia adequada? Podemos seguir. O que é a nossa amiga fala? Vamos lá, seguimos. Erros mais comuns relacionados à metodologia. A pergunta de pesquisa ou propósito não está claro, concreto ou execuível. Ou seja, não dá para responder essa pergunta. O método é inapropriado, ou seja, o método que você escolheu não responde à sua pergunta. E mal apresentado. Existe uma ausência de explicações sobre procedimentos adotados que não permitem validação ou replicação. Então, se a gente lembrar que nosso artigo é um relato da pesquisa e que ele serve para compartilhar conhecimento, para fazer com que a pesquisa avance, essa sessão de metodologia tem que ser muito transparente, passo a passo. Todos os critérios que você utilizou de qualidade estatística. Por quê? Porque se uma pessoa lá no Cazaquistão quiser replicar a sua metodologia para estudar esse fenômeno lá, ele precisa ter essa orientação correta e chegar à mesma conclusão que você chegou, ou que eu cheguei. Então, pode seguir, por favor, Jéssica. Então, a metodologia, para mim, é a principal seção do artigo, ou a primeira principal seção do artigo, né? Porque ela vai explicar, descrever o padrão, a norma, a regra, os critérios que você adotou para investigar aquele fenômeno, para responder aquela pergunta pesquisa. Ela tem que ser bem transparente, bem minuciosa e ser justificada também por referências, aí agora referências dessa área mais empírica, né? Mais de pesquisa mesmo. Aí eu vou contar, assim, um segredo que vai ficar só entre nós, não vai contar nada para ninguém. Senão não vamos contar para ninguém, tá bom? Fique aqui um segredinho, uma fofoquinha entre nós. O que a metodologia, essa seção faz? Ela é uma parte descritiva da metodologia, né? Então, essa parte descritiva de critérios, os valores lá do rol, a técnica da Bardan, da análise de conteúdo, as técnicas de definição de amostra, se é por bola de neve, se não é, se é por... Enfim, toda essa parte já foi publicada, acho que centenas de milhares de vezes. Então, a gente não precisa reinventar a roda. A gente vai lá naquele periódico que a gente quer publicar, a gente vai ler como que a pessoa que publicou escreveu e a gente vai fazer benchmarking. Não vou falar que a gente vai fazer igual, porque fica feio, né? Somos todos pesquisadores, a gente não pode falar que a gente vai copiar, né? Mas a gente vai fazer da mesma forma, porque isso já foi revelado. A forma de descrever, os critérios, todos aqueles números, a índice de confiabilidade, a razão, a fórmula de montar a amostra, isso tudo já está muito resolvido na nossa vida. A gente vai lá num periódico hard, vai lá ver como que o autor conseguiu publicar naquele periódico super exigente, e a gente vai fazer
Igual, mas diferente. Combinamos assim? Tá bem combinadinho? O que a gente precisa tomar cuidado? É que a gente precisa adaptar a amostra, o perfil da amostra, né? Os objetivos da pergunta, o nosso roteiro, qual e como é que foi construído. Isso é tudo adaptado para o nosso problema. Isso é claro. Mas aqueles índices, como é que eu faço? Por que eu estou usando o modelo de equação estrutural? Por que eu estou fazendo um teste de hipótese? Por que eu estou fazendo correlação de antecedente e consequente? Gente, isso não é problema, isso não é um problema. Vamos lá, a gente lê o que o cara publicou em periódico de qualidade e a gente segue a vida, tá bom? Combinado assim? Seguimos a vida. Podemos seguir aqui também, Jéssica. E aí a gente parte para a sessão de discussão e resultados. Aí, bom, vamos ver o que a nossa colega disse para depois eu falar o meu olhar. O que ela disse? Bom, na REGEP, artigos são rejeitados porque a análise não é rigorosa, não é confiável ou não é consistente. Então, ela já parte lá de uma metodologia muito fragilizada. Os resultados não trazem discussão e não estão articuladas com a teoria. Então, se eu usei toda uma revisão teórica para justificar o meu trabalho, quando eu vou apresentar os dados, eu preciso explicar aquele resultado à luz da teoria que eu usei. Se eu usei uma teoria da psicologia, eu não posso explicar o meu resultado usando a economia. Eu tenho que resgatar os autores que eu usei lá na revisão, resgatar os estudos empíricos que eu utilizei e trazer aqui para a discussão. O que é a discussão de resultados? Eu estou explicando o que aconteceu. Por que saiu aquilo lá? À luz da teoria, esses resultados são explicados dessa forma. Ela também diz que gráficos, tabelas, figuras, é toda uma confusão tremenda, não dá para saber o que existe lá. E ela diz que, olha, se você fez uma pesquisa para trazer o óbvio, que você já sabia antes de ter feito, então para que você fez? É o que ela está dizendo de resultado óbvio, né? E você também não pode especular, você tem que ler o dado. Foi esse dado que deu como resultado, trate do dado, não traga coisas para além do dado, fora dele. É isso que ela quer dizer com especulativo, né? E o seu resultado tem que responder a sua pergunta. Se não responde a sua pergunta, você fez outra coisa, menos pesquisa, né? É o seguinte, Jéssica. Então, aí, o que eu queria compartilhar com vocês? A forma como a gente escreve, a gente pode escrever resultados em uma sessão, discussões em outra sessão. Ou a gente pode escrever resultados e já ir discutindo aqueles resultados. Isso está muito mais relacionado ao estilo do autor, o estilo da escrita do autor, né? Como que ele prefere escrever, se junto ou separado. Mas também sempre vale olhar lá para o periódico, como que o periódico costuma publicar, se junto ou separado. Lembrando que a gente tem aquela norma para seguir e lembrando que a gente quer evitar ruídos nessa comunicação. A gente quer evitar erros que vão impedir com que a gente publique lá. Então, essa é uma questão, se junto ou separado, vai depender muito do estilo do autor e do perfil. Agora, o que eu preciso prestar atenção? Se eu for fazer resultado separado, eu vou fazer apenas uma descrição. Então, por exemplo, perfil dos meus entrevistados, mulheres na faixa etária, com esse tipo de negócio, sei lá, com filho, ser filho, né? Se são resilientes, se não são. Resultado, se for separado, eu vou descrever o que eu encontrei. Então, se eu estou fazendo um quant, modelo de equação estrutural, eu vejo se a correlação foi positiva, negativa,
se carregou, se não carregou, se os itens foram adequados ao meu construto ou se não foram adequados. Eu vou apresentando tabelas, eu vou apresentando figuras. Num estudo quali, eu vou apresentando os quotes, o que as mulheres falaram, quem falou o quê. Num estudo quali também é possível colocar figuras, né? Quadros, então, se eu estou discutindo conceitos, ou categorias, eu posso apresentar as categorias da fala em forma também de quadros. O que é importante é que a gente sempre dê o direcionamento de leitura para aquela figura, para aquele quadro, para aquele gráfico, né? A gente oriente o leitor de como ler aquele resultado. E nas discussões, eu vou fazer as reflexões sobre aqueles resultados, como eu disse, à luz da teoria, comparando com outros estudos empíricos. Então, eu vou dizendo se a minha pesquisa ela conversa com estudos anteriores, ou elas corroboram estudos anteriores, ou elas estão indo, ou elas indicaram caminhos diferentes de estudos anteriores. E aí a gente traz a referência. Né? Que estudos anteriores são esses? Fulano, ciclano, que viram que, sei lá, na África foi diferente, aqui no Brasil está sendo diferente. Enfim, a gente também, aqui em discussões, a gente vai fazer o diálogo entre o que nós descobrimos com o nosso perfil, no nosso país, com o nosso público, com o nosso método, com estudos empíricos anteriores e como que a teoria explica isso. Junto ou separado, isso é obrigatório ter nessa sessão de resultados e discussões, tá? Então, separado talvez possa ser mais simples para quem já não tem muita facilidade de manusear, de construir o texto. Então, aí se você não tem muita facilidade ainda, muita experiência ainda, você faz separado. Então, para cada item do meu roteirinho lá de pesquisa, eu coloco, se possível, aglutinar 2, melhor ainda, mas eu coloco no resultado. E aí, nas discussões, eu vou colocar, olha, os resultados mostram que no Brasil, esse comportamento resiliente de mulheres se apresenta diferente do que na África, na Alemanha ou nos Estados Unidos, conforme pesquisa de fulano, ciclano. Enquanto nos Estados Unidos acontece assim, 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 olha a conversa, o diálogo com as referências empíricas que a gente utilizou, tá? Então, junto ou separado, essa é a preocupação que a gente precisa ter. E em estudo quali, aproveitem e utilizem também figuras e tabelas para colocar luz na sua descoberta, para chamar a atenção do revisor e do leitor, para que você possa se diferenciar de todos aqueles 40 concorrentes que estão lá disputando a atenção desses nossos públicos. Ok? Vamos lá, Jéssica? Sobre considerações finais e conclusões, o que diz a nossa amiga? Erro mais comum? A conclusão não conclui absolutamente nada. Né? Na conclusão, o autor faz um resumo de tudo que já foi falado. Eu também já peguei vários textos assim. Parece que o autor fala assim, eu não sei o que eu ponho na conclusão, então eu vou fazer um resumo. Aí fala, na sessão 1, eu discuti isso, na sessão de metodologia eu fiz assim, nos resultados eu encontro... Não, gente, lembra que o nosso espaço é pouco e precioso, porque estamos trabalhando com o desenvolvimento científico do país. Então, vamos falar do que interessa, né? Outra coisa que ela diz, poxa, a pessoa fez todo um trabalho, pesquisou, foi na literatura, fez coleta de dados, aí fala que tudo que ele fez não serve para nada, porque nas limitações fala, limitação é porque eu fiz com esse público, é porque eu fiz nesse daí, então meus resultados não servem para nada. Você precisa tomar cuidado com isso, né? Às vezes a gente coloca tanta limitação no nosso estudo, que a gente já devia ter visto essas limitações antes de ter começado. Porque se a gente está percebendo que existem tantas limitações assim,
Por isso a importância de um projeto de pesquisa, né? Porque quando a gente faz um projeto de pesquisa, que é a nossa receitinha do bolo, a gente já identifica as limitações. Aí vê, se existem tantas limitações assim, não vou fazer. E essas limitações que menosprezam acabam desestimulando também a continuidade da pesquisa, né? Enfim, o que eu posso dizer para vocês? Vamos lá, Jéssica. Que nas considerações finais não é lugar para fazer resumo, tá bom? O resumo a gente pode até compreender, talvez, enquanto um resumo, a introdução. A introdução é que vai dizer para nós o que vem a seguir. Então, consideração final não é lugar para resumo. Considerações finais também serve para a gente colocar aquela luz, aquele holofote na nossa relevância, nas nossas contribuições, ok? Então, use e abuse nas considerações finais sobre as contribuições que vocês trouxeram para o campo. Então, você já pode iniciar o texto de considerações finais reforçando que seu objetivo foi atingido, ou que não foi atingido, né? Você tinha uma hipótese e ela foi refutada, ou que a sua hipótese foi comprovada, confirmada parcialmente. Então, já chegando nas suas considerações finais. E aí, diga, por que isso é importante? Porque eu estou trazendo essas e essas contribuições. Contribuições teóricas, contribuições gerenciais. Aqui a gente pega muito erro de autores que trazem referências nas considerações finais. Consideração final, a gente não usa referência. Consideração final é a nossa fala livre. Aqui é a nossa fala, nós falando. A gente se posiciona, defende a nossa pesquisa, diz por que é interessante, né? E também, quando ocorre, e se necessário, indicar os estudos, as limitações dos estudos, o estímulo a estudos futuros, né? Enfim, aproveite esse espaço para valorizar o que você fez, valorizar o seu estudo, né? Aproveite as considerações finais para dizer, para estimular outros autores a continuar o seu trabalho, a continuar a sua tarefa, né? A se juntar nesse seu trabalho. Próximo, Jéssica, por favor. E aí, por fim, mas não menos importante, o título. Eu também tenho a prática, conclusão e... Então, eu sou da linha e alguns pesquisadores também das ciências sociais aplicadas dizem que a gente não conclui nada, porque a gente só conclui quando aquele campo se esgota em termos de possibilidades de conhecimento. Então, a gente evita usar conclusão. Concluir, ponto final, acabou o assunto. Então, a gente usa considerações finais, porque em considerações finais a gente consegue dizer, esse trabalho pode continuar com estudos. Como é que a gente cita, né, a continuação dos trabalhos? Com estudos em outros públicos, em outros mercados, em outros países, em outras regiões. Essa é o que a gente entende em ciências sociais aplicadas sobre a diferença, porque também a gente usa considerações finais e não conclusão. Mas eu já vi em estudos no campo de saúde, não sei como que é a engenharia, porque eu ainda não vi, eu já vi escrito lá conclusão. Então, talvez no campo da saúde eles entendam que a conclusão é o mais adequado. Não pode ter referência aí, tá? Referência a gente usa até discussões. Consideração é a sua fala, você fala. E aí, em relação ao título, eu sou tenho muita dificuldade em dar título, vou aqui confessar para vocês. Então, eu vou internalizando todo aquele conteúdo, todos os resultados, tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, e aí, no final, eu consigo
reduzir um título. Tem gente que tem mais facilidade de fazer o título em primeiro lugar. Mas o que é importante, o que a gente considerar em termos de título, é que o título é a parte mais linda de um artigo, concorda? Quando a gente vai lá colocar o nosso filtro de busca, a gente põe lá também no título. Então, a gente precisa caprichar nessa redação desse título. Pode passar, por favor. Jéssica. Então, também a gente precisa considerar a norma e o perfil do periódico que a gente vai publicar. Por exemplo, eu tive uma indicação de um revisor, num artigo que eu publiquei no jornal de Entrepreneurship of Emerging Economies, que ele pediu para eu colocar que a minha pesquisa era no Brasil. Então, eu tive que colocar, no título não tinha Brasil, e eu tive que colocar Brasil, né? Em congressos, seminários, em painéis, a gente tem uma certa liberdade para fazer um título mais curioso, mais chamativo, desde que tenha, lógico, a relação com o tema. Em periódicos, a gente precisa ver se eles dão mais liberdade para isso. Então, a dica é sempre conhecer onde que a gente vai publicar, né? Outra dica do título é que ele tem que resumir a riqueza do nosso estudo. Então, ele tem que fornecer informações sobre o foco e o escopo da pesquisa. Também tem que ser interessante para chamar a atenção, porque, lembra, estamos aqui em uma concorrência, quando a gente chama um filtro, vem centenas de artigos, né? Então, a gente tem que chamar a atenção também desse pesquisador que está nos buscando como referência. Aí, o que os autores, pesquisadores que dizem sobre título? Evitar título longo, né? Palavras desnecessárias, evitar usar jargões, sempre lembrando que a linguagem de um artigo é uma linguagem formal, não é uma linguagem informal. Então, a gente também desaprova vários artigos com problemas além de problemas da língua portuguesa, também com linguagem muito informal, tá? Título muito curto, também pode ter um problema, porque pode deixar de explicar a que veio o nosso artigo, né? Porque ele acaba usando palavras muito genéricas e que não fica claro o que o artigo trata. Eu trouxe um exemplo aqui que eu acho bem bacana, esse título que foi publicado numa revista de qualidade de administração pública, que é criativo, mesmo sendo criativo, não ficou muito longo, e traz o escopo do trabalho, que é de gata borralheira a Cinderela. Nem tudo é conto de fadas no processo sucessório de uma ONG. Então, a gente usou a criatividade de gata borralheira a Cinderela, que dá a ideia de todo um processo de transformação de uma situação de negócio para outro, no caso, o negócio, uma ONG, né? E, no caso, o foco, o fenômeno que a gente está estudando é o processo sucessório. Então, para a gente finalizar, o que eu queria dizer para vocês é que quando a gente fala de estratégia, quando eu falo de estratégia de publicação, é mais um alerta, né, de que, da mesma forma como num negócio, ou numa obra, ou num projeto, a estratégia já começa lá no planejamento, lá na definição do que eu vou fazer, de como eu vou fazer, para quem eu vou fazer, né? Para qual objetivo, com qual contribuição. Então, a estratégia já vem sendo construída, para que a gente consiga publicar, a estratégia já vai sendo construída lá na definição do objeto, do fenômeno. E aí ela vem passando pela justificativa. Por que é que estudar isso é importante? Qual a relevância desse estudo? Quais as contribuições que que eu posso trazer para o campo, tanto gerencial como empírico, ou para o método, ou para a teoria, né? Como que o meu trabalho dialoga com o campo? Faz parte ou pode ser inserido nesse estado da arte? E aí toda essa minha
intenção, propósito, de plano de trabalho, né, que pode passar por um método inovador. Todo mundo está estudando isso de uma forma qualitativa, vou estudar de uma forma quantitativa, né? Ou todos estão estudando com um estudo quantitativo tradicional, eu vou fazer um experimento para ver se dá certo. Um título que chama atenção, enfim, todos esses elementos, eles podem carregar essa estratégia para publicar, né? Agora, toda essa estratégia pode ser linda, maravilhosa, mas se eu não conseguir transformá-la em um texto claro, científico, transparente, metodologicamente correto, escrito nas normas e nas regras da ciência, eu não consigo publicar. E se eu não, e a gente viu lá no começo, né? O conhecimento, ele é fruto de uma informação compartilhada. Então, existem todas essas dimensões que um pesquisador precisa lidar. Tem todas essas bolas que estão no ar que a gente precisa dar conta. Pode passar, Jéssica, por favor. E aí, por que a gente faz tudo isso, né? Porque a gente quer eliminar o risco do não. E sabe que eu gosto de brincar que cabeça de revisor também é igual cabeça de juiz. Às vezes faz umas coisas meio estranhas. Uma vez um revisor reprovou o meu texto porque eu tinha muitas hipóteses. Eu nunca vi isso, foi a primeira vez. Então, acho que ele estava com preguiça de ler meu texto, e aí, como eu estava desenvolvendo uma escala, eu tinha que validar a escala, eu ainda tinha que fazer um modelo de correlação, então eu tinha as hipóteses necessárias. Mas ele não quis ler e falou, não vou aprovar porque tem muita hipótese aí. Aí tem uma pergunta, né, que a gente recebeu, só para finalizar rapidinho, como é que a gente responde o revisor? Agora, você responde com todo o seu conhecimento e repertório. Traga tudo que você leu, tudo que você sabe e indica para o revisor se aquilo que ele está sugerindo faz sentido ou não faz sentido. Se fizer sentido, altera, pinta o que você alterou. Então, submete 2 textos, um limpo e o outro pintado naquilo que você alterou pela indicação do revisor e diz, olha, muito obrigada, puxa, como foi importante esse seu alerta. Os autores agradecem e fizemos isso. Veja na página tal, o parágrafo tal. Se não fizer sentido o que ele diz, você escreve, agradecemos a indicação, mas ela não é adequada para a nossa pesquisa, porque de acordo com as referências ou com os estudos empíricos, artigo teórico não tem hipótese, tem proposição teórica. Hipótese é para estudo quant, para teórico ou quali, a gente usa proposições teóricas. É só uma questão, elas têm a mesma função, mas é só uma terminologia que está relacionada às regras científicas, tá bom? Então, o revisor, ele tem que ser nosso parceiro, ele é nosso par no campo, então ele não é nosso inimigo. Então, a gente precisa dialogar com ele também. E quando a gente não consegue diálogo, a gente pode falar com o editor, tá bom? Eu estava tendo uma dificuldade na publicação de uma internacional, e aí eu conversei com o editor, mandei um e-mail para o editor, educadamente, munida das minhas ferramentas, referências, e o editor concordou comigo e trocou o revisor. Colocou outro revisor e meu artigo foi publicado, tá? E uma última dica que eu dou para vocês também em relação ao que a gente falou da estratégia, que começa desde o fenômeno até as contribuições, é que quando as nossas contribuições são muito sólidas, a gente consegue até dividir a nossa pesquisa em mais de uma publicação. Eu consigo publicar uma contribuição metodológica em um artigo ou em um periódico, que é mais voltado para isso, consigo pegar minhas contribuições gerenciais e publicar
em um artigo, em um periódico mais voltado para contribuições gerenciais. Eu consigo pegar esse meu resultado e trazer um outro construto, por exemplo, para discutir, e aí essa mesma pesquisa eu consigo publicar 3 vezes. Então, a minha pesquisa, por exemplo, do pós-doutorado, que eu fiz o desenvolvimento de uma escala para orientação empreendedora individual para o social, eu fiz uma publicação internacional, e aí eu peguei a mesma escala, coloquei uma escala de intenção, e fiz a mesma escala para estudantes universitários, e consegui publicar na USP aqui de São Paulo, né, do Brasil. Então, quando a gente tem uma pesquisa muito sólida, as nossas chances de receber um não diminuem bastante. Então, esse é o meu recado. No final, tem algumas indicações de leitura que vai ficar disponibilizado para vocês. Eu agradeço a atenção. Nós temos aqui audiência de todas as 5 regiões do país. Pessoas bravas, pesquisadores resilientes, fortes. Estamos aqui na luta sem desistir. E aí, Fê, eu não sei se você vai deixar os outros 7 minutinhos para perguntas, se você quer encerrar, mas eu agradeço muito a atenção de vocês e esse curso, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos e sucesso na pesquisa de vocês. Boa tarde a todos. Alguém tem alguma pergunta? A conexão ficou um pouco falha aqui. Está nos ouvindo, Márcia? Estou sim. Estou ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Estava falhando, no finalzinho falhou um pouco, mas agora a gente está ouvindo. Ah, tá bom. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Não sei. Até onde foi? Foi na sua fala final mesmo, mas eu acho que você já estava, assim, agradecendo, perguntando se tinha alguma pergunta. Foi, assim, mais ou menos o que a gente ouviu. Tá bom. É isso aí. Oi, Márcia, muito obrigada pela oficina, né? Estamos recebendo aqui muitos elogios no chat. Realmente foi excelente. Eu deixei o link para vocês aqui no chat, pessoal, que ainda não solicitou o certificado. Por gentileza, preencha o formulário para a gente conseguir encaminhar. Deixei também o nosso canal no YouTube, a gravação estará lá, e o link também da apresentação na descrição do vídeo, tá bom? Então, vou deixar também aqui o nosso Instagram, a gente costuma divulgar todos esses eventos, esses cursos pelo nosso perfil, e novamente agradecer, Márcia, agradecer a presença de cada um também, né, que esteve aqui conosco, passou muito rápido, porque foi muito leve, uma explicação excelente, como sempre, muito obrigada. Okay. Obrigada. Na apresentação também tem meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, e se eu puder ajudar de uma forma, fico à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Márcia. Foi ótimo. Parabéns. Professora, eu vi uma pergunta aqui da Jaqueline, na verdade. Olha, essas proposições teóricas abarcam, mas acho que você, não sei se você chegou a comentar, porque travou para mim um pouco a conexão. Eu vou colocar aqui para você. Professora, essas proposições teóricas abarcam as pesquisas quali, mas, mais especificamente, as pesquisas de administração somente, ou a senhora fala de pesquisas no geral? No geral. Para qualquer campo. Se você quer discutir uma teoria, por exemplo, fazer um texto teórico, que você, por exemplo, quer trazer a contribuição das ciências sociais na teoria psicanalítica. É uma discussão teórica que você gera proposições. Não é? E se você faz uma quali para poder discutir construir um conceito ou atualizar um conceito, você também está fazendo proposições conceituais. Tá? Então, por exemplo, só para citar como exemplo, eu tinha na minha pesquisa conceitos de orientação empreendedora, conceitos de orientação empreendedora individual. Eu estava defendendo um conceito de orientação empreendedora individual para o social. Então, eu fiz uma adaptação de um conceito por meio de proposições teóricas. Ok? Perfeito, Acho que obrigada. claro.
Ficou sim, muito obrigada. Acho que se não tivermos mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Os que ainda estão aqui na sala conosco? Não? Tudo tranquilo? Perfeito, então. Se quiserem abrir também o microfone, se alguém quiser falar, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Ou quiserem falar diretamente, né? Agradecer a professora Márcia também, não tem problema. Então tá jóia, professora, muito obrigada. A gente fica à disposição. Jéssica, se puder passar o slide, o próximo tem os contatos, também tem o e-mail da professora Márcia, por favor. E também esse conteúdo vai estar disponibilizado para vocês com esse contato. Obrigada, um abraço a todos. Excelente final de semana.